Christopher Nolan é o maior cineasta do mundo. Sim, tá escrito no título desse vídeo. Eu sei que você chegou até aqui porque discorda veementemente de mim. E eu sei que você chegou até aqui porque você concorda intensamente comigo. Mas calma, antes deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Prometo que não vai demorar. Por acaso ontem eu fui ao cinema assistir A Odisseia, que, como você bem sabe, é o novo filme do Nolan. Pois bem, algumas horas antes eu estava conversando com a minha avó pelo WhatsApp. Papo vai, papo vem, eu comentei com ela que iria ao cinema. Enquanto ela me respondia por áudio, lá do fundo eu ouvi a voz da minha madrinha dizendo: "É a Odisseia!" E minha avó replicou a pergunta. Eu respondi que sim, eu iria assistir A Odisseia. E aquilo me chamou a atenção, embora não tenha exatamente me surpreendido, porque a minha madrinha é uma pessoa que tem uma relação bem superficial com o cinema. Ela enxerga o cinema como um mero passatempo, assim como a maior parte das pessoas. E não há nenhum problema nisso. Que fique claro, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Mas o que me pegou é que aquela situação expôs para mim, ainda que se possa dizer que em forma de evidência anedótica, a confirmação de uma leitura que eu venho fazendo a respeito do Nolan de alguns anos para cá. Sobre essa leitura eu vou falar mais à frente. Não é novidade que o Nolan é um cineasta que desperta ódios e paixões mais ou menos com a mesma intensidade. De minha parte, eu não o amo nem o odeio. Eu sei que soa meio isentão, em cima do muro, meio bunda mole, mas é fato. Gosto de alguns filmes dele, de outros nem tanto. Não o vejo como um gênio, o reinventor do cinema, a reencarnação do Stanley Kubrick, assim como não o vejo como uma porcaria, uma enganação, um superestimado. Acho que é um bom cineasta. Ponto. Longe disso. Embora já adiante que gostei de Odisseia. Gostei bastante, eu diria. Por isso é necessário demarcar uma linha divisória entre o melhor e o maior. Se a intenção desse vídeo fosse a de explicar por que o Nolan é o melhor cineasta do mundo, eu teria que enveredar por outro tipo de linha argumentativa, abordando outras questões e reflexões e provocações e por aí vai. O que eu vou tentar aqui é lidar o máximo possível com a objetividade, sem de forma alguma querer bancar o dono da verdade. Eu não quero te convencer de absolutamente nada. Pode ficar numa boa, prometo. Essa é tão somente a minha leitura. De que forma eu avalio o tamanho de um diretor? Sendo bem curto e grosso, através de sua relevância e seu impacto perante o mundo. Vejamos, o Nolan é respeitado, e mais do que isso, admirado por grande parte da mídia especializada. E para além disso, ele tem a chancela de críticos ou produtores de conteúdo voltados para o cinema de diferentes tendências. Caras que possuem visões que muitas vezes são bastante diferentes no que diz respeito à análise fílmica. Peguemos a Odisseia como exemplo, seu mais recente filme. A Odisseia foi elogiado por figuras como Pablo Vilaça, PH Santos, Arthur Tuoto, o Max do canal Entre Planos e o canal Meus Dois Centavos. Então não é como se apenas os profissionais dos grandes portais, geralmente mais voltados para a cultura pop, tivessem essa leitura ou essa reação, digamos, ao Nolan. Isso se estende, ou melhor, isso se espalha, isso se dilui entre veículos e criadores de nichos distintos, além da moral gigantesca que atualmente ele goza perante a indústria. O Nolan virou uma marca fortíssima. Ele produz seus filmes, o que significa dizer que ele tem pleno controle sobre o corte final, o que é sempre um ponto de tensão em Hollywood, entre cineastas e produtores, ou cineastas e grandes estúdios. E não é nada raro você se deparar com grandes atores e atrizes que explicitamente admiram o Nolan. Gente que diz: eu aceitei o convite porque eu queria trabalhar com o Nolan. Ou gente que diz: eu gostaria muito de trabalhar com o Nolan. Ele é um cara que, se me ligasse, eu diria sim antes de ler o roteiro. O que me leva ao próximo ponto, o do reconhecimento popular, que não se traduz apenas nas excelentes bilheterias de seus filmes. Aliás, enquanto eu gravo este vídeo, a Odisseia já arrecadou mais de 330 milhões de dólares em cerca de 13 dias. Para você ter ideia, foram necessárias praticamente 2 semanas para que a Odisseia arrecadasse o que o seu antecessor, Oppenheimer, vencedor do Oscar, levou mais de 500 dias para arrecadar. Ou seja, a Odisseia é um autêntico arrasa quarteirão. Boa, ótimo momento para alguém soltar fogos
numa quinta-feira, às 11h30 da noite. Maravilha, que delícia. E agora voltamos, finalmente, lá pro começo desse vídeo, quando eu falei sobre a leitura que eu fazia a respeito do Nolan. Porque me intriga, em dada medida, me fascina o fato dele ser um cara cujo nome e, consequentemente, cuja autoria enquanto cineasta tem muita força a respeito e admiração e prestígio, tanto dentro da chamada bolha cinéfila, quanto fora dela. Sempre que um filme do Nolan tá para estrear, ou sempre que um projeto dele novo é anunciado, se cria uma certa atmosfera de frenesi pelo novo filme do Nolan. Não é o filme do ator tal ou atriz tal, é o filme do Nolan. E isso basta. Se o filme será dirigido pelo Nolan, isso é motivo mais do que suficiente para que eu aguarde ansiosamente, com a expectativa lá em cima pela sua estreia. E ponto. E isso não é nada fácil de um cineasta conseguir. Por isso que eu deixo claro, o Nolan, no meu entender, é um caso raro atualmente de um diretor que é enaltecido, também defenestrado, consequentemente, pela sua autoria, tanto dentro quanto fora da bolha. Ao ponto do meu primo, de 18 anos, um garotão que também tem uma relação completamente superficial com o cinema, ter ido assistir a Odisseia. Inclusive, ele adorou. Ele é um diretor que agrada a todas as tribos. Ele não é o único. Eu acho que o Tarantino é um cara que pode ser incluído nesse recorte, embora o Tarantino seja bem menos arrasa quarteirão do que o Nolan. Acho que não tem comparação quanto a isso. E quando eu nomeio o Nolan como o maior cineasta do mundo, eu tô pegando um recorte que tem como marco temporal o Batman Cavaleiro das Trevas, ou seja, tem 20 anos praticamente. Eu acho que esse filme representou um ponto de ruptura na carreira do Nolan. Talvez tenha sido um ponto até calculado por ele, mas aí já é outra discussão. E se foi, deu super certo. Parabéns pra ele. E é evidente que historicamente existem outros cineastas que conseguiram um desempenho semelhante. O nome que me vem à mente agora é do Steven Spielberg, que tem muito respeito e admiração da indústria, dos seus pares, da classe artística, de dentro da bolha e fora dela. Mas é preciso levar em conta que a história do cinema é cíclica. E por isso que hoje, em 2026, quem se senta em cima desse trono é o Nolan. O que não significa dizer que qualquer ser humano tenha a obrigação de gostar do Nolan, de amá-lo ou coisa semelhante, porque eu mesmo não o amo, embora o respeite, sem dúvida alguma. Trocando em miúdos, Christopher Nolan gabaritou o bingo da consagração. É aclamado dentro e fora da bolha, tem a sua assinatura de cineasta reconhecida dentro e fora da bolha, dirige filmes que são sucessos mastodônticos de bilheteria, a indústria come nas suas mãos e, finalmente, é um cara admirado e desejado no sentido profissional, confessadamente, por uma miríade de estrelas hollywoodianas. Christopher Nolan é uma grife absoluta. Dentre os cineastas do mundo hoje, com certeza, a maior grife é ele. Goste-se ou não. É isso, gente. Independentemente de você concordar comigo ou não, espero que você tenha gostado do vídeo. Fique à vontade para comentar, curtir, ativar o sininho e se inscrever aqui no meu canal Disco em Cena e nas demais redes sociais onde eu produzo conteúdos diariamente. Ou quase. Beleza? Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.